Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um assunto aqui no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. O Papa Leão XIV não é o oitavo rei, ok? Então, pessoal, de tanto besterol e bizarrice falados pela liderança evangélica, pela geopolítica regional e mundial, pelas religiões e donos de canais do YouTube, em relação ou em torno do Papa Leão XIV, entende? Eu resolvi gravar este vídeo em tom de profeta, em tom de rebater essa heresia, né? Que são besteiras e bizarrices envolvendo o Papa Leão XIV. Estão até dizendo por aí, pessoal, que o Papa Leão XIV é o oitavo rei de Apocalipse, capítulo 17, versículo 11. Mas nada tem a ver com o rei de Apocalipse 17, versículo 11. E o que eu estou falando aqui não é nem interpretação, é hermenêutica bíblica fiel do texto, da verdade bíblica, tá? Não é interpretações, pois é esse oitavo rei falado do texto será o anticristo, que é a besta do mar de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, e não um papa, tá? Não um papa, será o anticristo e não um papa. Veja a minha explicação, pessoal, em torno de tudo isso que nós temos visto e ouvido por aí, no texto de Apocalipse 17, versículo 11, que diz assim, eu vou ler o texto e explicá-lo. E a besta, que era e já não é ela também o oitavo e é dos sete, e vai à perdição. A minha leitura é na ARC, ok? Bom, Apocalipse 17, versículo 11. Eu vou explicar agora o texto, tá? O versículo que acabo de ler para vocês. E a besta, né? Fala do reino assírio caído, que era e já não é, aponta para o reino assírio que reinou, mas que caiu. E o texto segue dizendo, é ela também o oitavo, ou seja, a besta, tá? A besta é também o oitavo rei, que virá com características do reino assírio caído no oitavo reino do anticristo, que será o oitavo rei desse oitavo reino, que governará com características assíria. Pegou? Tá dando para você entender? E agora o texto continua dizendo, ó, e é dos sete, ou seja, é desses sete reis que sairá o oitavo rei, que será o anticristo. Entendeu, pessoal, a explicação? Então, da sétima cabeça da besta, que é a ONU, sairá o oitavo rei do oitavo reino, sobre governo do anticristo. E o texto segue dizendo, e vai à perdição, ou seja, a besta vai à perdição. Então o governo do anticristo será sua própria
destruição quando Jesus voltar e derrotá-lo no Armagedon. Batalha do Armagedon, primeira fase da guerra Gog Magog. A primeira fase é na vinda de Cristo, a segunda é após a soltura de Satanás, né? Ou seja, após o milênio, na soltura do diabo. Entendeu a explicação do texto de Apocalipse 17, versículo 11, pessoal? Deu para você entender isso que eu acabei de explicar? Então, o oitavo rei não é o Papa Leão XIV. A Bíblia não diz isso. E sim, o anticristo. Apocalipse 17, versículo 11. A besta ali é o anticristo do oitavo reino, tá? E é a mesma besta que emerge do mar, de Apocalipse 13, versículo 1, que também chama-se de iníquo, também é Gog, o abominável da desolação, a boca arrogante, o filho da perdição, que virá no tempo do fim, com características do reino assírio caído. É isso que está nos profetas, é isso que está em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 11. Pegou a visão, pessoal? Deu para entender? E está esclarecido, então, essa confusão criada pelo próprio Satanás, a fim de enganar a igreja e as nações? Então, o oitavo rei de Apocalipse 17, 11 não é um papa, e sim o próprio anticristo. Não permita que o sistema da Grande Babilônia lhe deixa em confusão. Isso é o que está dentro das igrejas evangélicas, na geopolítica mundial, regional. É a Grande Babilônia, né? Infelizmente, está atingindo também a igreja evangélica. Então, aqui no canal, a gente tira essa confusão, tá? Aqui eu apresento a hermenêutica bíblica fiel, tá? Para tirar a confusão e detonar esse espírito de confusão da Grande Babilônia que está sendo introduzida, né? Ou está introduzindo-se dentro da igreja evangélica. Então, no espírito de Moisés e Elias, eu estou combatendo as heresias de quem quer que seja. Então, junte-se a mim, escrevendo no canal, e compartilhe o vídeo, e dê também o seu like para fortalecer, para ajudar o canal Hermenêutica Fiel. Ok, pessoal? Deu para entender que o oitavo rei de Apocalipse 17, versículo 11, não é um papa, não é o Leão 14, e que será o anticristo? Deu para entender? Então, até o próximo vídeo. Baruch Hashem, bendito seja Deus.